Ok, preparado agora para entrarmos no universo dos títulos de renda fixa? Então vamos conhecer os diversos produtos que temos neste tipo de investimento, ok? Então o primeiro, os primeiros títulos de renda fixa, LCI e LCA, ou seja, letras de crédito. E nós temos aí as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio. São bem semelhantes, tá? O que são esses títulos? Primeiro, são títulos de dívida. Você já conheceu e já viu a diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa, só lembrando, é o ato de emprestar dinheiro. E para emprestar dinheiro é necessário a emissão de um título, para que haja um lastro, e que se certifique aquele processo de empréstimo entre o agente superavitário, o investidor, e aquele que está tomando crédito. No caso, neste exemplo, uma instituição financeira, uma empresa. Então é um título de dívida para a letra de crédito imobiliário. As garantias estão lastreadas a esse tipo de operação, aos empréstimos e financiamentos imobiliários, que são originados através dos financiamentos de imóveis. E qual é o prazo de vencimento de uma LCI? Ele não pode superar os vencimentos desses créditos. Então, deve ser casado, como você também já viu e eu já falei sobre isso. Então, toda a relação de empréstimo, dependendo muito da classe do ativo, ela deve casar a sua emissão, seu prazo de vencimento, também casar com o prazo dos empréstimos e dos financiamentos, tá? E aí, a remuneração de uma LCI, ela pode ser pode ser pré-fixada ou então indexado a índice de preço, normalmente IPCA. E aí, aquela forma híbrida, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Possuem carência na sua emissão. E aí, quando há carência, quer dizer o seguinte, na maioria dos casos, não é possível resgatar esse título antes do prazo de carência. Ok? E a LCA, o que se diferencia em relação à LCI? Os lastros, as garantias. Enquanto a LCI, as garantias vêm das operações de financiamento de imóveis, na LCA as garantias vêm daquela relação de crédito que ocorre no agronegócio. Aí é o produtor rural, cooperativa de crédito, alguma instituição, uma empresa ligada ao agronegócio que faz aí acesso ao crédito, toma crédito, e aí esses créditos, que para as instituições financeiras são direitos a receber, podem ser lastreados, pode servir de garantias para que seja então esse lastro criado à emissão de uma LCA, assim como ocorre com a LCI. E também oferece o mesmo tipo de remuneração, podendo ser pós-fixado, pré-fixado ou por índice de preços. IPCA é o mais comum. E, claro, também contam com a carência. Ok, e quais são os prazos mínimos de vencimento desses títulos? Tanto para a LCI e para a LCA, o prazo mínimo para índice de juros é de 90 dias. E o que seria índice de juros? Quando está atrelado ao DI, a Selic ou outros índices semelhantes, ok? Já para índice de preços, como o IPCA ou IGPM, esse prazo para a LCI é de 12 meses, igualmente através da LCA, e para índice de preços, quando a atualização ocorre de forma mensal, então para LCI o prazo é de 36 meses. Por que nós não temos esse prazo para LCA? Porque normalmente as operações de LCA têm um prazo mais curto, tá? Porque as operações do agronegócio servem ali para sustentar a produção, o cultivo dos agricultores, dos produtores rurais, e normalmente o prazo médio dessa carteira é de 12 meses. Então, por isso que nós não temos uma opção com prazo mais longo. A LCI, portanto, é comum ver em corretoras ou bancos de investimentos diversas LCIs com prazo mais alongado, como diz aí no exemplo, 36 meses em caso de índices de preços com atualização mensal. E esses títulos contam com a garantia do FGC. Por quê? Porque são emitidos por instituições financeiras. Então, todo título emitido por instituição financeira, exceto alguns que nós vamos ver, contam com a garantia do FGC. Lembrou,
Imóveis ou agronegócio, como LCI e LCA, quando lembrar imóvel ou agronegócio, é isento de imposto de renda para a pessoa física. Então, nesse caso, os dois lembram e os dois são isentos para esse público investidor. Certificado de depósito bancário, o famoso CDB, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, né? Pois é, trata-se de um título de dívida em que as instituições financeiras que emitem com a finalidade de captar recursos dos agentes superavitários e aí aproveita esse recurso em caixa, né? Esse recurso dentro da instituição para emprestar para os agentes deficitários, ou seja, aqueles que precisam tomar crédito para diversas finalidades. E aí, entre essa intermediação, obviamente, a instituição ganha no seu spread, que é a diferença entre o que se paga na captação e o que se ganha ao aplicar esse recurso, ou seja, emprestar aos agentes deficitários. Qual é a forma de remuneração? Pós-fixado, pré-fixado e também por índice de preço. Normalmente, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Permite resgate antecipado, sim. Né? Existem vários aí com liquidez imediata, né? Ou seja, liquidez diária, ou outros tipos de liquidez. E podem ser negociados no mercado secundário. Ou seja, um investidor que deseja se desfazer desse título, ele também pode tentar essa negociação direta no mercado secundário, ou seja, de um investidor para outro investidor. Conta com a garantia da FGC, porque é emitido por uma instituição financeira, porém não lembrou imóvel, não lembrou agronegócio, não é isento de imposto de renda para a pessoa física. Debêntures. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas também que não são financeiras, são as SAs que nós já vimos, mas para captar recursos e que sejam investidos em projetos de médio e longo prazo. Então, ao contrário das notas promissórias que utilizam recurso destinado no curto prazo, principalmente para capital de giro. E aí, a principal diferença entre as duas, entre debêntures e notas promissórias, está em relação às garantias. Então, as debêntures podem oferecer garantias reais, algo que não se vê, não vai se ver nas notas promissórias. A forma de remuneração pode ser pós-fixada, pré-fixada e também por índice de preços. Os investidores de notas promissórias e debêntures são representados pelo agente fiduciário. Quem é esse agente? Para que serve? Bom, quando há emissão de nota promissória ou debêntures, o agente fiduciário ele tem um papel de representar os debenturistas. Ou seja, como que o seu cliente, ao investir em uma debênture, pode ser ouvido caso alguma inconsistência seja encontrada por ele? Ele vai reclamar a você? Não, você apenas orientou um tipo de papel atrativo para ele investir. Há uma remuneração atrativa nas condições ali que ele buscava. Então, vocês não conseguem ter voz ativa. E o agente fiduciário serve justamente para isso. Ele vai te ouvir, porque tem um canal de comunicação entre o agente fiduciário e os investidores, em que as denúncias podem acontecer, ou qualquer tipo de solicitação de alguma informação relevante, né, em detrimento daquele investimento, daquela operação, pode ser solicitado ao agente fiduciário, que tem o dever de representar os investidores perante aí o emissor da debênture ou da nota promissória. Então o agente fiduciário vai entrar em contato, né, com o mercado, com a CVM ou com o emissor para tirar essas informações. No exemplo da inconsistência, havendo realmente uma inconsistência que seja comprovada, o agente fiduciário, né, ele vai ser responsável por reparar essa situação. É bom lembrar, né, que você entenda, conheça, que uma debênture ela pode ser repactuada. O que quer dizer isso? Voltamos ao exemplo da inconsistência. Contrário daquela inconsistência, digamos que referente a uma taxa anunciada de remuneração e que na prática não está ocorrendo, uma taxa pré-fixada. O agente fiduciário vai sentar então com o emissor e vai renegociar os termos, tá? Para encontrar a melhor solução que visa garantir os investidores e também uma boa relação entre o emissor e o mercado, ok? As debêntures não contam com a garantia do FGC e também não são isentos de IR para pessoa física. Opa! Nós temos uma exceção que nós vamos conhecer logo a seguir, que são as debêntures incentivadas. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre as debêntures, a começar então pelos tipos. Quais são os tipos de debêntures existentes? Nós temos aí 5.
Temos o simples, ou seja, o resgate só é permitido em valor financeiro, em dinheiro, em recursos. Nós temos o tipo conversíveis, ou seja, permite o resgate parcial ou integralmente em ações. As permutáveis, o que é uma permuta? Permite, portanto, o resgate em ações de outra empresa, né, através da permuta. Do tipo perpétua, que existe algumas da Vale, por exemplo. A empresa Vale emitiu algumas debêntures do tipo perpétua, ou seja, não há prazo de vencimento exato. Inclusive, esse tipo da Vale é indefinido, oferecendo um rendimento de forma contínua. E também existem as debêntures participativas, que há participação nos lucros dos negócios da empresa, uma espécie de dividendos. Ok? Conhecido as 5 formas, os 5 tipos de debêntures, agora nós vamos conhecer sobre as garantias oferecidas pelas debêntures. Não se esqueça, claro, de uma dica da C3. Qual é ela? Refluxo. Anota aí na sua apostila. Refluxo. Mas como assim, professor, refluxo? Você sabe o que é refluxo, mas não é esse tipo de refluxo. É o refluxo, para você lembrar, né, das primeiras letras aí referente a cada tipo de garantia. Re, de refluxo, real, garantia real. Ou seja, essa é a garantia que nós conhecemos. Existe um ativo envolvido ali como meio de garantia, em forma de hipoteca ou de penhor. E a garantia flutuante? Perceba aí que, conforme a gente vai vendo as demais, elas são inferiores à que a gente acabou de ver. Então a flutuante ela é inferior à real. Por quê? A garantia está na totalidade dos ativos daquela empresa. Ou seja, sem vínculo de um ou mais ativos. O que isso representa, professor? Representa o seguinte: em um processo de insolvência da empresa, os investidores terão a garantia flutuante, então eles vão poder contar com a totalidade dos ativos daquela empresa, que deverão ser vendidos a fim de angariar recursos, né, para ser pago ali os investidores que foram prejudicados, tá bem? E do tipo quirografária? O quirografária é o mais conhecido, né, o mais comum nas emissões de debêntures. Então vem aí no quirografária. Ele não oferece nenhum tipo de privilégio sobre os ativos da empresa, como nós vimos na forma flutuante e na forma real, tá? Então na quirografária não existe esse privilégio. Ele vai concorrer em demais condições com todo e qualquer credor. Ou seja, não existe uma escala em que o investidor vai receber primeiro ou por último. Não, ele vai concorrer. E num processo de insolvência, normalmente a empresa começa pagando tudo aquilo que é mais oneroso. Então, tudo aquilo que é mais oneroso, ela acaba dando prioridade. E se as emissões de debêntures representarem algo mais oneroso, pode ser que o investidor consiga receber o recurso. Porém, se não for algo tão oneroso assim, pode até não receber, ok? E a do tipo subordinada? Bom, a do tipo subordinada é o pior tipo de garantia existente. Por quê? Não conta com garantias e muito menos privilégios. Portanto, o investidor receberá apenas sobre os acionistas, ou seja, à frente dos acionistas. E num processo de insolvência, o último a receber qualquer tipo de recurso é o acionista. Então, se você for, ou o seu cliente for um investidor de uma debênture subordinada, ele vai ser o penúltimo a receber qualquer tipo de recurso num processo de insolvência de uma empresa. Debêntures incentivadas, aquele tipo, né, que conta com incentivo do governo federal e por isso oferece uma vantagem tributária, que é a isenção do imposto de renda para a pessoa física e para a pessoa jurídica, alíquota de 15%. Então ela foi criada conforme a Lei 12.431 em 2011 e carrega o nome de incentivada porque incentiva setores que são considerados como prioritários pelo governo. Quais são? Logística e transporte, né, os mais utilizados para a emissão de debêntures incentivadas, inclusive. Mobilidade urbana, energia, também muito utilizada para a emissão de debêntures. Saneamento básico, também muito utilizado. Irrigação, ainda pouco utilizado no Brasil. E radiodifusão. Só que para oferecer a isenção de imposto de renda, para se caracterizar como incentivada de fato,
esse título deve oferecer taxa pré-fixada ou por índice de preços, então deve ser uma taxa pré ou atrelada aí à inflação, como exemplo, IPCA. Oferecer pagamentos de juros ao menos a cada 180 dias, então não pode ser inferior ao prazo de 180 dias, tá? Então a partir de 180 dias. E o prazo médio ponderado de recebimentos tem que ser de no mínimo 4 anos. Você já entendeu, você já viu o que é prazo médio ponderado, mas vale aqui o professor dar uma ajudinha para você lembrar, porque é muita informação, aliás. Então prazo médio ponderado nada mais é que quando existe um título, né, com vencimento ali, digamos, de 5 anos, mas que faz pagamentos periódicos de juros, no exemplo da debêntures, a cada 6 meses, esse prazo médio, ele cai, porque há uma antecipação de recursos, uma antecipação de caixa aos investidores de forma semestral. Isso faz com que o duration desse título, ou o prazo médio, recua, né? Diminua. Então, se o prazo dele, do título de vencimento é 5 anos, dependendo ali dos valores, dos percentuais de remuneração e a frequência, aquele prazo pode ser menor, vai ser menor, pode chegar a 4 anos, a 3 anos, enfim, tem que ser aplicada a fórmula de cálculo para a gente encontrar qual é a duration do título, ok? Mas então, para você entender, o prazo médio ponderado de recebimentos deste título, dessa debêntures, tem que ser de no mínimo 4 anos.